Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao BRTcast, edição especial Infra FM, diretamente da 12ª Infra FM, aqui no Expo Center Norte, em São Paulo, trazendo conteúdo muito especial para você, nosso colaborador Bratec, para você que não é nosso colaborador Bratec, nossos parceiros. Se você quer ser um colaborador Bratec, entra lá no nosso site, manda seu currículo e... Tô aqui, gente, com uma pessoa muito especial comigo. Larissa não está aqui hoje, está por trás das câmeras, mas estou aqui com Guilherme Medeiros. Seja muito bem-vindo, Guilherme, estreando aqui no BRTcast conosco. Manda um salve aí. Mandar um salve aí, pessoal, né? Mas obrigado, Kevin, pelo convite. Tô nervoso, tá? Por Fica ser o primeiro BRTcast, sei que é importante, mas vamos lá. Gente, deixa eu só explicar o que está acontecendo aqui. Esse é o primeiro bloco do nosso BRTcast, aqui diretamente da Feira Infra, do segundo dia da Infra FM. A feira está acontecendo aqui dos dias 9 a 11 de junho, aqui em São Paulo, no Expo Center Norte. E temos a presença aqui de uma parte do nosso corpo de colaboradores da Bratec. Tem eu, tem Larissa, tem Marcos, tem seu Antônio também, que vai aparecer em algum podcast aqui também, uma hora ou outra. A gente vai tentar convencer, trazer ele aqui. E trouxemos esse conteúdo aqui especial para você. Você já deve ter visto também aí no nosso Instagram toda a nossa cobertura da Bratec aqui na feira, como que funciona. A gente vai trazer mais conteúdos aí bem legais, explicando a importância da feira. Inclusive esse podcast, a gente vai estar explicando a importância de uma feira como essa para a Bratec. E para conversar conosco nessa tarde, que é tarde, manhã, noite, não sei o horário que você está assistindo isso, estamos aqui com duas figuras ilustres. Eles vão se apresentar, como você já conhece, Marcos Carias, nosso diretor. Seja muito bem-vindo novamente aqui no BRTcast. Obrigado, Kevin. Obrigado você que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui mais uma vez, conversando com vocês, batendo esse papo sadio aqui, né? Agradecer a presença do Guilherme também aí. Obrigado. Primeira vez no podcast da Bratec. E nossa querida aqui convidada, né? Natália Lorenzoni, que vai se apresentar aí. É isso. Muito obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí com esse podcast, nesse bloco que vai ser imperdível. É isso aí, gente. Então, para começar, primeiramente eu gostaria de pedir que os senhores sigam nossas redes sociais, se inscrevam aqui no nosso canal. A gente atingiu uma meta muito legal lá no nosso LinkedIn, no qual, Larissa, 2.000 seguidores no nosso LinkedIn. Gostaria de agradecer a todos por essa meta que nós conseguimos atingir. E também seguir também as redes sociais e o Instagram, enfim, toda a mídia da EQS, também EQS Bratec, juntas aqui na 12ª Infra FM. Guilherme, vamos começar? Vamos, bora Tá para bem um papo tranquilo? mais... Tô um pouquinho nervoso por ser meu primeiro BRCast, mas vamos lá, desafio é isso. Vamos que a gente tem dois convidados aí importantíssimos, muito conhecimento, e a gente tá aqui para aproveitar e falar bastante aí sobre facilities, sobre trabalho, né? Sobre feira também, né? Então vamos lá, Kevin. É isso aí, Natália. Vamos lá. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, para começar, quem está nos assistindo, provavelmente 90% das pessoas que vão estar nos assistindo, não sei todos, porque muita gente vai ver isso pelo LinkedIn também, já conhece o Marcos da Bratec, né? Mas gostaríamos de conhecer você, quem é a Natália, como que foi sua trajetória profissional até aqui e no que trabalha hoje e onde trabalha. Perfeito. Bom, eu sou a Natália, novamente é um prazer estar aqui. Tenho duas formações, eu sou engenheira ambiental e também nutricionista. A minha primeira formação foi a que me permitiu entrar no universo de facilities. Na época chamava infraestrutura e lá em 2015 foi meu primeiro contato com essa área tão maravilhosa que está presente em todas as empresas, né? Hoje eu atuo na Vale, desde o início da minha trajetória eu atuo na Vale também, eu entrei como estagiária e nesse ano de 2015 foi importante porque eu tive realmente conhecimento do impacto que a área de infra e facilities faz na vida das pessoas, né? Então esse foi uma grande chave que a área abrilhantou meus olhos. Eu sou engenheira ambiental, então a minha tendência seria ir para um ramo de meio ambiente e mesmo assim eu escolhi manter a minha carreira toda voltada para a área de facilities por ser justamente uma área que serve. E eu acho isso muito digno, eu acho isso bíblico, enfim, é uma coisa que combina muito com os meus valores. Isso aí, né, Gui? A gente até, desculpa te interromper, mas pontuando, a gente também fez uma entrevista com a Leia Lobo, que é a Head de Facilities aqui da Infra, e ela falou muito isso sobre o servir do Facilities, né? Inclusive que o Facilities, ele é bom quando ele não é visto, né? A operação tá lisa, ninguém tá falando nada, quer dizer que a gente tá fazendo o trabalho correto, né? Eu acho que o servir é muito isso, né?
Sim, eu discordo um pouquinho, é a única vez eu acho que eu vou discordar da Lea Lobo, porque ela é fantástica, mas assim, eu sempre ouvi isso, que a área de facilities tinha que usar o capuz, né, tinha que ser aquela área que passa despercebida, e hoje, assim, tendo uma vivência grande nessa área, eu vejo que a gente tem que ser mostrado mesmo, a gente tem que mostrar de fato o que a gente entrega, que a gente é um diferencial em todas as empresas, que a gente é importante, a gente é essencial, a gente não pode só ser visto quando dá um problema, a gente tem que ser valorizado no nosso dia a dia, que é uma correria danada, que só quem tá nos bastidores sabe. E assim, eu vejo muito isso. Falta um pouco de brilho no profissional de facilities. E é isso que a gente tá aqui pra Entender, e as pessoas entenderem quem é esse profissional e o que ele faz. Justamente por esse ponto de não ser visto. Inclusive, foi uma coisa que eu comentei aqui no podcast com a Juliana Tavares, que ela é gerente de operações aqui do Center Norte, que foi como a gente que já trabalha nessa área, a gente sabe como é que funciona, a gente consegue perceber aonde que tá o brilho do facilities, né? Eu comentei com ela, frequento lá o shopping, né? A gente frequentou, sempre quando vem a infra a gente vai almoçar lá e tudo mais. E aqui mesmo a gente vê como que o banheiro tá sempre muito limpo, como que as coisas estão sempre muito organizadas e como funciona isso, né? Então a gente que sabe onde o facilities age, a gente sabe onde tá esse brilho e as pessoas não percebem, o que elas vão comentar, nossa, que banheiro limpo. Às vezes você vai em alguns eventos, a gente já participou de outras feiras e outros ecossistemas do mundo corporativo, a gente sabe que nem todo ambiente é assim, nem sempre é dada a devida atenção para isso. E quando acontece, é bom a gente reconhecer, né? Perfeito, perfeito. Eu vejo isso como um viés para a gente começar a investir um pouco mais na área de facilities, né? Porque como a gente é uma área invisível, e é mesmo, né? É uma área que tem que fazer funcionar independente da circunstância da operação. Mas quando a gente acaba indo para uma remada muito escondida, quando a gente precisa de uma verba, quando a gente precisa de um aumento, quando a gente precisa fazer a empresa entender a nossa necessidade, fica mais difícil. Porque como a gente é uma área escondida e invisível, quer dinheiro para quê, né? Se tá tudo fluindo tão bem. Então acaba tendo essa pejorativa e dá essa confusão. É invisível até que nada saia do normal. Do normal, é isso aí. É a mesma questão a coleta de lixo da cidade, né? Você percebe a importância do coletor de lixo quando para de colher, você vê, não consigo viver sem ele em uma semana. O Facilities é mais ou menos nessa linha, né, Natália? Perfeito. Eu costumo dizer assim, a gente é tão bom no que faz que ninguém repara que a gente está fazendo. Né? O Facilities, eu acho que o desafio é fazer com que as pessoas enxerguem que o que para elas é natural, para nós é um esforço tremendo para poder entregar, falando como prestador de serviço na área de Facilities. Né? Sim, e aproveitando o gancho, né, já que a gente entrou nessa parte de desafios, sim, Natália, com a tua experiência, qual que é o desafio que você vê hoje para a área de Facilities? Porque a gente comentou até num outro podcast que o próprio termo Facilities, né, tem gente que não faz ideia do que é, só lembra assim, o que é manutenção ou é limpeza, né? Isso. Então, o que tu vê assim de desafio, né? Você já falou da questão da invisibilidade e da questão também da gente se mostrar um pouco mais. Então, fala pra gente assim, o desafio que você enxerga hoje e também já um pouco pro futuro. O que tu vê para Facilities no futuro? Perfeito. Eu vejo a nossa área de facilities tendo um pouco de dificuldade no quesito sistemas e tecnologia mesmo, na questão de gestão, sabe? A questão de equipamento, eu acho que a gente avançou bastante, né? Bastante coisa de fora do mercado chegando para nós, mas eu vejo uma carência muito grande nessa questão de sistemas. Tem algumas empresas que estão se destacando sim no mercado, que estão trazendo realmente uma coisa diferenciada para o universo de facilities, mas que hoje a gente não consegue pagar esse serviço. Então acaba sendo um concorrente ali dentro da especificação técnica, por exemplo, de um serviço prestado, porque a gente não tem um valor referente e um valor significativo para esse contrato de tecnologia para sistemas. Então, esse é um grande desafio. Além disso, como eu sou na parte industrial, né, às vezes eu vejo bastante infraestrutura, ainda, bastante facilities para o universo corporativo, mas eu acho que a gente ainda peca nessa parte industrial, no quesito de tecnologia também, e a dispersão geográfica eu acho que é um desafio muito grande para a gente conseguir avançar como receptores de serviço de facilities mesmo, sabe? Eu acho que como prestadores também é um grande desafio, essa questão da dispersão. Inclusive, já encaixei outra pergunta nossa de como que você enxerga o papel da tecnologia na tomada de decisões dentro da gestão de facilities, né? Que a importância disso, de ter um sistema dedicado, né?
A grande questão aí que eu vejo é que a tecnologia ela tem que se pagar. E aí, quando a gente traz em dados, né, e fatos que a tecnologia é capaz de medir indicadores que a gente não estava vendo e que através daquele BI ou daquele número eu consigo ver que tem uma perda de produtividade aqui ou ali, eu consigo enxergar o valor que eu vou economizar dentro de um contrato, por exemplo, de prestação de serviço. Eu posso, sei lá, colocar uma máquina que vai tirar pessoas do risco. Então, isso traz um benefício financeiro e de segurança que a gente pode enxergar através de tecnologia, sim. E falando de desafios, né? E para a próxima década, assim, o que tu acha, principalmente falando dessa parte de robotização, né? Tu que trabalha muito na área industrial, né? A gente sabe que o industrial tem essa falta de visão do facilities, mas também tem essa dificuldade porque cada planta, às vezes, é uma planta diferente, né? E imaginando a Vale, por exemplo, a Vale a Abratec é uma empresa grande, né? A gente tem empresas desse porte, mas a Vale é uma empresa de dimensões homéricas. Né? Se a gente for ver as minas, tudo é absurdamente grande, né? Sim. Então, eu acho que para vocês esse planejamento, essa visão de futuro é algo que tem que estar sempre no planejamento ali do setor de facilities, né? Perfeito, perfeito. Eu faço muito benchmark, né? Nessa posição que a gente fica hoje, eu atuo a nível Brasil, olhando a diretoria de facilities nos processos de condomínio. E aí, quando eu olho para mercado e vejo as tecnologias, eu enxergo bem sincero, assim, no Brasil, a gente ainda não vai ter uma independência de mão de obra. A gente vai continuar sempre tendo a pessoa. Essas máquinas autônomas, eu super acho que vai fazer um casamento grande com as pessoas, sim, até por conta de tirar a pessoa do risco, de ser mais produtivo mesmo no trabalho, mas ainda não imagino uma vida sem pessoas atuando, tá? Sim. Totalmente automatizada, não. E aí, quando a gente olha para o mercado externo do Brasil, né, no exterior, a gente vai em outros países e faz um benchmarking, o que eu enxergo? Uma redução muito grande na parte tecnológica. É engraçado que, às vezes, aqui a gente está mais evoluído e querendo correr com isso, né? Não, vamos reduzir, vamos colocar máquina, vamos fazer tal coisa. E quando você vai para o mercado externo, é pessoas. Tem gente lá limpando, gente limpando à noite, você não percebe. Então, assim, eu tenho tios que moram fora e eu sempre pergunto, né? Como que é isso aí na sua empresa? E, cara, simplesmente eles não sentem o serviço de facilities, não é um serviço que tem muito custo. Então, esse é um grande desafio da nossa área. Eu vejo no Brasil que as máquinas estão vindo, que as empresas têm aceitado mais, até por conta dessa questão do risco, eu acho que é um grande aspecto. Então, máquinas que chegam para tirar a pessoa do risco, para aumentar a segurança na operação, sim, vai ter tudo a ver para poder manter. Agora, elas por elas, eu acho que não vai convergir. Enfim, não vai dar certo, sabe? Vai continuar tendo pessoas, com certeza. Até porque a própria estrutura industrial hoje não está adaptada para receber todo tipo de tecnologia, né? Exato. Nós estamos falando de empresas que têm 50, 60, 70 anos de mercado, dentro das mesmas plantas industriais que não foram planejadas, né, Natália, para isso. Então, quando a gente fala de facilities, né, o que o Guilherme está falando, bem colocado, as pessoas associam facilities à limpeza predial, e não é, né? Facilities é uma gama muito grande de prestação de serviço. Hoje, a Abratec, por exemplo, presta serviço limpando vias, fazendo serviço de jardinagem, de manutenção de áreas. É limitar muito você colocar até um pouco de falta, né, de conhecimento, já definiu o facility somente para isso, né? Para limpeza, quando é um leque enorme de... O facility vem desde a limpeza das vias ao abastecimento da água potável, à manutenção das caixas, né? Os laudos de potabilidade das águas que são consumidas nas áreas industriais tem um controle muito grande. Então, não é só limpar escritório, né? É uma área bem complexa, né? Eu digo que é uma prefeitura, né, Natália? É uma prefeitura, né? Dado a gama de coisas e o volume de serviços, e o volume de clientes, de usuários, estão falando de uma companhia que só em Tubarão tem 10 mil pessoas por dia dentro de uma unidade. Uma cidade ali dentro. São 10 mil pessoas, né? Então, assim, estamos falando de... maior que alguns municípios, a gente corta 100 mil metros quadrados de grama, 150 mil metros quadrados de grama por mês. Então, assim, são muito... Eu estou falando de grama de jardim preparado, não de áreas abandonadas, de roçadas. Então, assim, é tudo complexo, muito grande, muito volumoso. E aquilo não é... E a Natália fazendo essa conjectura aí, aquilo que tem de tecnologia para trazer, a gente traz, mas tem as limitações, né, dos ambientes industriais, da própria topografia, né, do ambiente industrial, da própria questão de espaço, né? Quando você fala em ambiente industrial, não é um condomínio que você tem aquela área linda, aberta ao campo, não é tudo bem restrito, bem confinado para ter o aproveitamento, para ter o processo industrial rodando. Então, assim, é um facility
né, de Que não é campo de nada guerra. fácil, né? Campo de guerra. Se eu me falar bonito, né, gente? Bom, falando agora sobre ESG. A gente sabe que é uma pauta que vem ganhando bastante notoriedade nos últimos tempos, né? E como que a área de facilities ela pode contribuir para que as metas de sustentabilidade e governança venham a ser atingidas dentro das grandes empresas? Perfeito. Tendo assim como base a própria Vale, né? Que a gente sabe que é um dos carros-chefes da Vale A extração dos minérios, né? isso, dos minérios, e a preocupação com Meio ambiente. o meio ambiente, né? A forma de fazer isso que funcione, né? Eu tive lá recentemente, eu descobri o que era o Wind Fence. Quando eu vi aquilo, eu fui entender, mas como que os minérios vão sair? Não, mas aí me explicaram, não é para o minério sair, é uma rede para o vento, não para diminuir Particulado. de emissão de particulados, né? Aham. Então é toda uma preocupação em tudo na Vale, tem uma preocupação com isso. Eu queria saber de você o que você acha a respeito. Eu acho que Facility se conecta muito com isso, Sim. porque assim, o ESG a gente tem que olhar para fora também, né, para nossa sociedade. A gente está inserido dentro de uma cidade. Então, por exemplo, a gente já teve que fazer limpeza de via na área externa. Na época do Covid, a gente umectava as vias externas com produto para poder eliminar a proliferação do vírus. Então, teve uma série de ações que a gente faz em conjunto com a comunidade. E aí, olhando para essa parte ambiental também, se a gente for para o mercado, a gente já enxerga hoje tecnologias que não utilizam a emissão de gás carbônico. Então, tudo isso vai facilitar para que o mercado esteja cada vez mais sustentável, né? Tanto para o lugar que ela está habituada a ficar, que é dentro de cidades mesmo, não tem jeito, e também para a parte no quesito ambiental. E assim, o Carice comentou muito que a gente muda a questão de escopo, né? A gente acha que facilities é só um pedacinho, mas a gente limpa lagoas, por exemplo. E faz parte, inclusive, de uma condicionante de operação da Vale. Então é muito bacana essa sinergia, porque esses escopos também estão na nossa área de atuação. Massa. E falando desses escopos, assim como você falou dessa questão da limpeza de lagoa, tem um case que você possa comentar com a gente, assim, que eu acho que um case que facilite e sustentabilidade estão muito fortes e foi um projeto legal que você participou, assim, porque a Vale, a gente comentou agora, né, a preocupação com o ambiental, né? Você pode comentar sobre algum projeto desse? Sim, a gente tem a meta de carbono zero, e aí na época na parte de veículos, né, a gente foi muito para essa questão do ônibus elétrico, então esse é um case de muito sucesso, deu super certo. Tem também a parte de roçadeira sem emissão de gás carbônico, a gente também estava atrás desse ramo, por mais que seja pequeno, né, mas qualquer coisa faz a diferença com certeza. Mas uma coisa que tem me batido forte no meu coração é a questão de uniformes, né? A gente vê uma geração grande de tecidos mesmo, e a gente vê aqui uma oportunidade grande de fazer, por exemplo, mop, pano de chão, utilizar esses uniformes para um bem comum, inclusive para reduzir custos nos contratos. Então tem sido uma sacada que a gente pode começar a pensar, né? a reutilizar. Reciclagem. Isso aí. Mas que legal, é viver e aprender. É a visão do Facility como um todo, né? Isso. Assim, a gente já presta serviço nessa área tem muito tempo, eu conheço a Natália de alguns anos, e assim, hoje ela está encabeçando aí um projeto de buscar a otimização de processos e unificação dos processos de forma bem consciente ambientalmente falando, né? E também da parte de mecanização. Então, assim, é fantástico isso, porque o pessoal pensa em Facility só em limpeza. Não é Facility, ela citou um assunto aqui que é a questão das lagoas. Hoje a gente faz o controle das pragas nas lagoas, que são as plantas aquáticas invasoras. Parece uma coisa simples, mas nós temos um equipamento flutuante que tira, em média, aí 5, 6 caminhões de invasoras por dia e ainda não consigo atingir a meta facilmente, porque a proliferação daquilo é uma coisa absurda. É uma coisa assim, surreal. E nós estamos falando de uma lagoa de quilômetros quadrados, não é uma lagoa de X metros quadrados, né? E é uma condicionante, porque se aquela planta proliferar na lagoa toda, mata todos os peixes que estão na lagoa. Não deixa oxigenar a água. Então, assim, tudo isso está dentro de Facilities, né? E a lagoa, ela está dentro do Parque Industrial de Tubarão, que é uma área industrial, mas que tem, assim, muitas áreas verdes. Eu posso dizer que eu tenho a honra, né, de trabalhar para a Vale há muitos anos como prestador de serviço, já trabalhei em outras empresas, né, estou na Bratec há 16 anos, e a área de Facilities é uma área que eu sempre atuei dentro da Vale, e assim, a gente brinca, né, a única coisa que a gente tem certeza é que tudo muda todo dia, porque assim, é uma provocação constante da Vale com a gente,
em trazer inovação tecnológica, né? Hoje nós recebemos a visita do fiscal de áreas verdes aqui agora há pouco no stand, e a pergunta que ele me fez é assim, eu quero saber dessa feira o que você vai levar de diferente para mim na semana que vem em Tubarão, né? É a pergunta dele na feira. Então, assim, e é exatamente isso, e, assim, e a gente vive isso, né, Natália? A gente anda por aí enxergando o que pode ser feito para poder melhorar esse atendimento ao público, que é a área de facilities, né? A gente faz um atendimento ao público interno. Então, assim, é gratificante e entra na veia da gente, né? Sim. Eu não gosto de usar esse termo de que vira cachaça, que você é coisa de cachaceiro, mas vira um hábito, né? A gente começa a ver facility em tudo. Eu entro num aeroporto, quero observar como é que está sendo feito. Eu entro numa estação de trem na Europa, eu quero observar, peraí, como é que faz isso aqui? Exatamente buscando coisa diferente, né? Eu acredito que com a Natália, que viaja mais do que eu para poder buscar processos fora, não deve ser diferente, né, Natália? E é incrível como, às vezes, a gente acha que está buscando o inesperado e, na verdade, o brilhante está no básico, né? Então, eu vejo assim, pesquisa de satisfação é uma coisa que capta muito, porque a gente está ali para praticar o bem-estar de todo mundo, né? As pessoas da empresa são os nossos clientes. E aí eu vejo, vamos fazer uma pesquisa de satisfação com tablet, um QR Code, aquela coisa toda. Aí você chega no aeroporto da Alemanha, são 4 carinhas, feliz, mais ou menos para triste e triste. Simples, sabe? E todo mundo para votar. E aí você vai querendo fazer um negócio acontecer com QR Code tablet, você não consegue ter aderência. O resultado não é verídico, né? Então eu acho que é isso, assim. Não é que a tecnologia não vai evoluir. É que a gente não pode ser ignorante e achar que o equipamento, o robotizado 100% vai salvar o mundo. Isso não vai. Então, aos poucos, o que a gente for evoluindo com o básico, né, e o básico bem feito, eu acho que é a grande sacada, assim. A gente tem evoluído muito nisso, né? Eu vejo muita diferença já no mercado. E vendo dessa forma, praticando um pouco o exercício agora de imaginação e criatividade, como tu enxerga a tua área daqui a 15 anos? Tipo, como tu achas que vai estar dentro dos projetos que você já vem fazendo ali da Vale e tudo mais, como que você acha que vai evoluir para isso? Olha, eu vejo cada vez mais o mercado se direcionando para uma questão de um full service, de fato, com sistemas de gerenciamento bem mais robustos, sabe? Uma empresa passando totalmente uma segurança para quem está contratando aquele serviço. Eu não vejo uma primarização, né? Às vezes as pessoas perguntam, você acha que a Vale tende a... Não posso dizer nada sobre, mas assim, não vejo isso. Eu, Natália, né, daqui a 15 anos não enxergo isso. Mas eu vejo as empresas sendo mais afuniladas mesmo, no quesito de atender o cliente numa totalidade e ser parceiro de fato, né? E estar junto com você 5, 10, 15, 20 anos. Eu vejo isso no futuro, sabe? Eu acho que bids todos a cada 3 anos não é uma coisa que vai vingar, não é uma coisa sustentável, sabe? A gente vê que desgasta o mercado. Então eu vejo muito isso para o futuro, tá? E Natália, eu já falei um pouquinho que a Vale assim, é uma empresa absurdamente grande. E qual que seria a tua dificuldade para gestão de todo esse portfólio, né? Porque a Vale tem planta em Minas, tem planta no Pará, são estados com culturas completamente diferentes, distâncias, né? Como é que é essa gestão? Porque nós que somos, a nossa empresa também é grande, mas assim, pensando em você, nessa gestão de plantas absurdamente grandes, né? Qual que é o desafio que tu vê nessa questão, né? Perfeito. Distância, a tamanho, pergunta tudo. de milhões, né? Vocês deixaram para o final por causa disso. Assim, eu enxergo que a gente precisa de dados e fatos, né? E hoje a gente carece muito disso. Eu não posso falar que hoje a gente tem uma gestão perfeita porque a gente carece de números de indicadores verídicos, a gente carece de comparar coisa com coisa. Às vezes as particularidades da regional, elas acabam infringindo naquele número e eu não posso compará-lo. Então eu acho que tem uma grande questão aí por trás, que é justamente uma padronização, pelo menos de 80% do escopo. Porque se eu não tenho algo padronizado e eu tenho várias plantas em diversas regionais, a gente não consegue remar na mesma direção. Uhum. Então esse exemplo que o Carias trouxe de um projeto que eu estou puxando, e aqui eu posso falar sobre, é uma questão de uma padronização de especificação técnica. Eu não posso jogar no mercado uma coisa em Minas e em Carajás eu jogar algo completamente diferente. E é assim que a gente fazia até, vou te falar, uns 6 meses atrás. Então a gente parou tudo, organizou, sentou todo mundo junto e fez uma coisa padronizada. É claro que tem sites que eu tenho Lagoa e eu
preciso limpar, tem sites que eu nem tenho. Então, assim, eu preciso ser realista também no meu 20% de diferença. Mas a grande parte, né, a estratégia comercial, a estratégia de execução precisa ser padronizada, até para o cliente ter a mesma sensação. Eu preciso chegar numa planta em Vitória e ter a mesma sensação de uma planta em Carajás. Não pode ser Para que tenha essa diferente. unidade, né? Que converse um com o outro. Você conseguir Exato. fazer os comparativos, né? Exatamente. Se você tem um escopo 80% único, você consegue fazer um comparativo entre um atendimento e outro. Exatamente. Perfeito, perfeito. Que aí cria indicadores e a partir Isso. daí a gente consegue entrar com uma gestão muito mais centralizada. Hoje a gente tem essa dificuldade por ter escopos muito distintos, né? Até por essa questão de harmonização de responsabilidade. Às vezes eu tenho planta que isso é de facility, isso aqui não é. Então essa Sim. briga de dois donos, sabe, acaba prejudicando um pouco a nossa gestão centralizada. Mas fez total sentido. Me explicou como se fosse uma criança de 5 anos, porque eu entendi perfeitamente. Por isso que hoje a gente convidou ela para estar aqui, a Natália. Diferenciada. Ela é diferenciada. Ela encabeçou esse projeto de fazer esse escopo unificado a nível Brasil, uma empresa gigante, com um escopo gigante que é Facilities, né? Hoje a gente atua em uma das unidades, mas são várias, e essas unidades estão com um escopo único, com ela direcionando, com todos as pessoas chaves, né? Os cães de cada local, com ela fazendo essa. Imagina o desafio. Você conseguir botar na cabeça de todo mundo um pensamento único no escopo. Imagina, tá? Eu não estou perguntando, eu estou imaginando. Porque, assim, são realidades totalmente diferentes. Né? A gente trabalha em várias plantas no Brasil para Vale. E, assim, a gente fala que são várias vales dentro da Vale. Porque Sim. a cultura regional, ela interfere na execução das atividades. Sim, era uma Ela das dúvidas que eu interfere, tinha. porque a visão não é a mesma, a forma de fazer não é a mesma. O resultado pode ser o mesmo, mas a forma de fazer é diferente. A forma que se faz em Vitória não se faz no Pará, porque você tem diferença de solo, você tem diferença de clima. Imagina no Pará como que é quente, né? De 1 às 5 da tarde, de 1 às 4 da tarde. Nós temos a operação em São Luís do Maranhão, e aí quando a gente vai em São Mais Luís... próximo dali do Equador. Mais próximo, é bem quente. Então, assim, a produtividade de um operador de É roçadeira diferente, né? numa situação geográfica dessa é diferente de atuar em Minas, Nossa, foi né, perfeita a sua em Ouro colocação. Preto, Belo Horizonte, agora, nesse momento, no mês de junho, nós estamos falando de 7, 8, 9 graus. O engraçado, Eu costumo dizer que no Maranhão não faz frio, só tem uma brisa. o engraçado é que é uma coisa tão óbvia que precisa de uma atenção, né? De entender que existe sim essa diferença, mas que mesmo com essa diferença tudo precisa conversar, ter essa unidade, né? Ter essa harmonia. Mas uma coisa que ele falou bem interessante, agora me veio à mente, foi ele falou, imagina a dificuldade que é para você fazer toda essa gestão. E eu queria te perguntar se tu tivesse alguma dificuldade no quesito de gênero, né? Por ser uma mulher nesse cargo e estando à frente desses projetos, tu sentisse alguma dificuldade nisso? Olha, eu confesso que não, mas eu vou estar sendo ignorante em dizer que sempre foi da mesma forma, né? Nesse projeto particularmente foi muito bacana, porque eu tive muito uma conexão grande com a operação. Eu falo isso porque eu penso que se viesse alguma consultoria externa para poder fazer toda essa gestão, né, e forçar isso na cabeça das pessoas, isso não ia Haveria fluir. isso. Então, lado a lado, trabalho em equipe, com suprimentos, com a operação, com a nossa área de gestão e performance, realmente deu um diferencial, sabe? E aí, conectando um pouquinho o que o Carias falou, assim, a gente precisa de indicadores, porque imagina, a produtividade é diferente de um lugar para o outro, e se a gente não tiver aferição de resultados, e conectando com o que você disse de sistemas, a gente não consegue evidenciar isso, sabe? Como que um diretor vai entender que, poxa, num lugar mais quente, o cara vai trabalhar Você não tem menos? dados para Às apresentar. vezes, a tecnologia pode entrar aí. Então, com um olhar, no cuidado até com o colaborador, pô, o cara tá ali ralando, não vai dar conta, vamos colocar uma máquina que vai ajudar ele. Então, isso também é um ponto importante, sabe? Equilíbrio do processo. Isso aí. Saber como levar isso para apresentar para uma diretoria, enfim, para conseguir implementar, né, uma melhoria. Perfeito. E uma pergunta agora. Imagina que alguém está começando. A Natália, lá dos 18 anos dela, quando ela começou a ser estagiária, se você pudesse dar um conselho para quem está começando nessa área, quiser migrar o Facilities, né? Que habilidades, conhecimentos tu acha que tu considera que são mais fundamentais? Assim, o que tu diria para essa Natália, de 18 anos, que está Nossa, começando aí? delícia de pergunta. Assim, é uma área que só quem gosta muito está dentro. Só que para você saber se você gosta ou não, você precisa entrar. E assim, uma das grandes vantagens que eu vejo, inclusive de mercado para a área de Facilities, é que ela está presente em qualquer empresa, independente do seu porte. Então, pequenas e grandes empresas possuem a área de Facilities. O prédio que você mora vai ter área de Facilities.
Então, eu acho muito rica essa área, tanto no vínculo empregatício, né, de carreira, e aí um conselho que eu daria é, de fato, experimenta. Mas, assim, tem que gostar de servir, tem que gostar de pessoas. Não adianta você achar que vai ser uma gestão computador e mesa que não vai, assim, você tem que entender quem está na sua ponta, quem são seus clientes. O universo da Vale é diferente de uma necessidade da Petrobras, que vai ser diferente da Samarco, da Suzano. Enfim, cada empresa vai ter um universo diferente de atendimento também. Então, acho que isso é um grande ponto, assim, o entender o cliente faz muito parte do nosso universo. E falando disso de carreira, né? Provavelmente você teve algum mentor, alguém que te orientou no início da carreira. Como o Kevin falou, você começou cedo, com 18 anos. E teve algum conselho que alguém te deu que você falou assim, não, eu acho que é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero construir uma carreira? Engraçado, assim? né? Assim, na verdade, não. Para a área de facilities, não, né? Hoje eu tenho um mentor, com certeza, é um diretor meu que ele me mentoreia, né, dentro da própria Vale, mas no início eu não tive um impulsionamento, assim. Eu, na época da competição do estágio, né, que foram várias etapas, na última eu tive duas opções. Eu tive a opção de ir para uma área química dentro da área de pelotização da Vale e tive a opção de ir para saneamento de infraestrutura. E era uma área que eu gosto, né, porque eu sou engenheiro ambiental de formação. E aí eu falei, não, eu quero trabalhar com efluente, eu quero trabalhar com água, eu não quero trabalhar com a parte química da pelota, sabe? A minha formação era muito mais voltada para um ramo de estação de tratamento e tal. E aí, quando eu entrei nessa área, que era dentro de facilities, eu conheci o universo de infraestrutura toda. Eu conheci limpeza, áreas verdes, manutenção, limpeza de vias, alimentação, transporte, controle de pragas, e por aí vai. E quando eu tive esse conhecimento da gama de mercado que essa área tem, eu preferi ficar. Então, até para contextualizar, né, a Vale teve uma separação, a área de saneamento saiu de facilities e foi para meio ambiente, o que faz sentido, e eu fiquei. Eu fui e voltei, porque eu gosto muito da área de facilities. Então, assim, eu larguei a minha área de formação, teoricamente, para poder ficar no universo. Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro bloco aqui do BRTcast, com Natália Lorenzoni, pronunciei certo, Lorenzoni? Sim, certinho. E Marcos Cariz. Muito obrigado a vocês dois por estarem aqui conosco, tirar um tempinho para vir aqui, viu? Gostaria de agradecê-los. Se vocês quiserem deixar seus agradecimentos também aí, mandar um oi pro pessoal aqui que tá assistindo. Oi, gente. Assim, queria só agradecer novamente a vocês. Foi muito bom, foi muito bacana esse momento, né? A gente discutiu um pouquinho sobre a nossa área que a gente tanto gosta e que a gente tanto luta e guerreia todos os nossos dias, né? E é isso, queria agradecer a você também que está assistindo. É uma honra estar aqui e qualquer dúvida estou à disposição também para tirar. Também quero agradecer, né, você que desprendeu um tempinho aí para poder estar assistindo esse podcast. Quero agradecer a Natália que aceitou o nosso convite, né, para poder estar aqui. E que venham outros, né? Agradecer o nosso querido Kevin aqui, Larissa que está atrás das câmeras, né? O nosso convidado hoje, Guilherme, primeira vez que eu participo com o Guilherme no podcast. É a primeira vez dele também. É a primeira vez? Sim. Por isso que ele estava nervoso. Não, vá se acostumar. Bons convidados, a gente fica nervoso, né? Claro. Rapaz. E a parabenizar vocês mais uma vez, né, pelo trabalho brilhante, a equipe de marketing aí da EQS, Bratec, EQS, sempre brilhante. Foi muito bom mesmo. Essa turma é ótima. Gostaria de agradecer ao Guilherme, que está aqui comigo, meu amigo. Muito obrigado. Você é demais, viu? Uma coisa bem legal que eu percebi, que eu até já tinha comentado isso com o Guilherme, que é muito prazeroso pra gente quando a gente vai entrevistar alguém e a gente consegue ver que a pessoa tem paixão pelo aquilo que faz. E eu consegui perceber isso durante toda a nossa entrevista, que você queria te parabenizar por isso, viu? Eu vi o brilho nos teus olhos falando sobre isso, falando sobre a tua carreira, tua trajetória, então foi muito bonito. Queria te parabenizar por isso. Obrigada. De fato, eu amo. Então é isso, finalizamos aqui o primeiro bloco do nosso BRTcast, diretamente da 12ª Infra FM aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, e voltamos já. Um beijo.